XPML11 pode quebrar, Matheus? Que conversa é essa? Eu tô vendo muita gente falando, comentando aí sobre uma dívida milionária do fundo. Tô vendo que realmente o fundo tá com uma situação complicada, uma situação difícil. Que conversa é essa? Me explica isso aí. Bom, turma, tô gravando esse vídeo aqui pra vocês de maneira especial, na verdade de maneira extraordinária, porque eu realmente recebi muitas dúvidas recentemente sobre o XPML11, que o fundo tava caindo, que o fundo tava com a dívida milionária, quase bilionária, o que tá acontecendo com o fundo. E eu tô gravando esse vídeo aqui pra esclarecer pra vocês o que tá acontecendo com o fundo. Eu acho que muita gente começou a me perguntar sobre isso, porque no último relatório gerencial dele, o fundo ele reduziu o caixa. O caixa realmente está bem reduzido. Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que está acontecendo com o XPML11, qual é, de fato, a condição financeira dele hoje e se, na minha visão, é uma oportunidade ou não. Então, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai discutir, vai falar exatamente sobre esse tema aqui, XPML11. É um vídeo realmente extraordinário para a gente tirar limpo todo tipo de informação sobre esse fundo. Bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e fundador do FIIs. Hoje eu tenho mais de 7 mil alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança e investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. Óbvio que para isso eles precisam de conhecimento. E meu intuito por aqui no YouTube é de fato passar esse conhecimento para todos vocês. A ideia é ajudar você a investir melhor, investir com mais responsabilidade, investir com mais conhecimento para você conseguir aumentar a renda passiva com segurança. Então, se você gosta de fundos imobiliários, gosta de renda passiva, gosta de investimento, não fique de fora aqui do nosso canal, que toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ajudando a investir melhor. Se inscreve aí e ativa o sininho e acompanhe nosso conteúdo por aqui semanalmente. Vamos lá, direto e reto aqui sobre o caso do XPML11 que tá todo mundo perguntando e falando. E a gente vem aqui depois para a tela do computador para a gente ver na prática essa condição aqui do fundo em termos de caixa, em termos de dívida. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. O XPML11 ele é um fundo de shopping centers. Inclusive, para quem não sabe, o XPML11 é o maior fundo de tijolo da Bolsa de Valores. Tem fundos maiores? Tem. De papel. Fundo de tijolo não tem. E só para deixar claro, o fundo de tijolo é aquele fundo que ele investe em imóveis com o objetivo final de realizar a alocação. Então, você tem fundo de tijolo que são de logística, fundo de tijolo que são de renda urbana, fundo de tijolo que são de prédios comerciais, lajes corporativas, e tem os fundos de tijolo que eles investem em shoppings. Combinado? Só para deixar claro com vocês. O fundo de papel, ele investe em dívidas imobiliárias e aí tem fundos de papel que são maiores. Aí só para vocês entenderem, o XPML11 ele tem aproximadamente 6,6 bilhões de patrimônio líquido. Só que em ativo ele tem 7,5, 7,8. A gente traz aqui para vocês o dado no detalhe. E isso é importante deixar claro para vocês, porque eu estou falando de um fundo que não é pequenininho não. É um fundo grande, um fundo robusto, um fundo que tem mais de 25 shoppings no seu portfólio, inclusive os melhores shoppings do Brasil, como o Shopping Cidade de São Paulo, que fica ali na Avenida Paulista. Tem o Shopping Cidade Jardim, que é um shopping icônico, né, lá em São Paulo. Você tem o shopping, o Catarina Fashion Outlet, que é o maior outlet da América Latina. Então, é um portfólio robusto, um portfólio forte. Tem o antigo shopping Guatemi aqui em Salvador, que fica o shopping da Bahia. Então, é de fato um portfólio resiliente, é um portfólio conhecido, é um portfólio que tem liquidez. Liquidez no sentido de, se precisar vender um ativo, ele vende tranquilamente. Mas o fato é, o XPML11, ele tinha feito a emissão há um tempo atrás, e essa é a forma, inclusive, de um fundo imobiliário crescer. O fundo, ele emite novas cotas ao mercado. Quando ele emite novas cotas ao mercado, entra dinheiro dentro do fundo, e a partir do dinheiro que entra no fundo, ele vai lá comprando ativos, comprando ativos, comprando ativos. Só que o XPML, ele acabou adotando uma estratégia diferente, que é o pagamento parcelado. O nome em inglês, né, conhecido aí pelo mercado, é Seller Finance, mas é o pagamento parcelado. É basicamente o seguinte, eu vou lá, negocio com o comprador e falo, ó, vou comprar esse shopping aí, combinado? Só que eu vou pagar parcelado, pode ser? Eu pago aqui agora, aí depois de um ano eu pago outra parcela, depois de outro ano eu pago outra parcela. Combinado? Corrigido ali a CDI ou IPCA, inflação, tudo certo. Só que nessa que você vai comprando parcelado, você vai aumentando o passivo do fundo. E por que aumenta o passivo do fundo? Porque simplesmente são contas a pagar. O fundo ele pode emitir uma dívida no mercado. Eu vou lá, quero pegar dinheiro aqui e vou pagar IPCA mais 7, IPCA mais 7,5, IPCA mais 8. Pronto, peguei dinheiro. E eu tenho que pagar essa dívida. Eu tenho que pagar os juros dessa dívida, eu tenho que pagar a amortização dessa dívida, que a amortização nada mais é do que devolução do capital do dinheiro, certo? Mas eu também posso aumentar o passivo do fundo através de contas a pagar. Se eu fui lá e comprei em 2025, vamos dar um exemplo, eu comprei em 2025 o imóvel. Comprei lá, o imóvel ali, o valor dele é 200 milhões de reais. Mas vamos fazer um combinado? Em 2025, aqui na hora da assinatura do contrato, eu vou te pagar 100 milhões. Deixa eu te pagar os outros 50 milhões lá em 2026 e os outros 50 milhões lá em 2027? Pode ser. Fica melhor para mim aqui, para o meu fluxo como um todo. Só que quando eu for te pagar em 2026 os 50 milhões de reais, a gente corrige isso. O de 2027 também a gente corrige contra o CDI. Ou seja, o fundo ele compra aquele imóvel, inclusive na maior parte das vezes ele passa a ter o fluxo daquele dinheiro, né, o fluxo daquele aluguel todo santo mês,
e simplesmente ele vai pagar parcelado, só que vai aumentando o passivo do fundo. E essa que foi a estratégia utilizada pelo XPML11. Ele tinha algumas dívidas? Tinha, principalmente ali indexadas relacionadas à compra do Shopping da Bahia. Só que recentemente, ou pelo menos há um ano atrás, né, para ser mais exato, ele foi comprando muita coisa, ele foi comprando muito shopping, muito mesmo, turma. Eu vou até mostrar para vocês aqui no relatório gerencial. E quando ele foi comprando muito shopping, ele foi fazendo muita compra parcelada. Ele foi aumentando o passivo do fundo e ele tem contas a pagar. E o grande ponto é o seguinte, hoje o fundo está com menos, tá, de caixa, efetivamente falando dinheiro mesmo, menos de 100 milhões de reais. Ele tem a possibilidade de ter acesso a outro caixa, vendendo cotas, vendendo isso e aquilo. A gente vai aqui no relatório gerencial para ver isso aqui na prática junto com vocês. Mas lá em dezembro de 2025, ou seja, praticamente 6 meses, ele tem um cheque, né, uma conta para pagar, brincadeira. É uma conta de 630 milhões de reais. E por que essa parcela de 630 milhões de reais, Matheus? Porque simplesmente ele tinha feito uma compra ano passado com a Sim Prop Tech, uma empresa inclusive listada em bolsa. E essa compra foi de 6 shopping centers por um valor de 1,6 bi, aproximadamente, se não for a memória, foi algo nessa roda de grandeza, 1,5 bi, e simplesmente ele falou, ó, vou pagar aqui agora uma parcela, outra parcela, depois outra parcela, e a parcela está chegando aí de 630 milhões de reais. Então, por conta disso, o XPML11 tem esse valor a pagar, e essa parcela, ela foi corrigida ao CDI, ele tem que pagar agora. Inclusive nessa compra, comprou o Shopping Cidade de São Paulo, excelente shoppings. Mas enfim, vamos aqui para a tela do computador para a gente ver na prática essa condição, esse cenário. E eu vou trazer para vocês aqui quais são as soluções desse possível cenário. E não só isso, inclusive no final do vídeo eu vou comentar junto com vocês se na minha visão a oportunidade, se faz sentido comprar o fundo ou não, é melhor passar longe por conta dessa dívida que é arriscado, é perigoso, é complicado. Sim, eu vou dar minha opinião junto com você, mas já deixo claro, se você está gostando desse vídeo, está gostando desse conteúdo, deixa o like para que esse conteúdo de fato ele consiga chegar para mais pessoas. A ideia de fato aqui é produzir conteúdo de maneira bem prática, de maneira bem direta, para vocês terem acesso à informação, acesso ao conhecimento e investirem melhor no mercado de fundos imobiliários. Então, deixa o like aí se esse conteúdo está fazendo sentido para você. Vamos aqui para a tela do computador para a gente ver na prática. Vamos lá, turma. Estou aqui na tela do Status Invest, tá? Que é um site que eu costumo utilizar bastante aqui no mercado de fundos imobiliários, tanto ele como o Investidor 10. Aqui a gente pode ver o Dividend Yield, 10,70%, vem pagando muito bem. Ele está 12% abaixo do valor patrimonial e ele tem 600 mil cotistas. E é por isso, né, aproximadamente 600 mil cotistas. E é por isso que está todo mundo perguntando se o fundo vai quebrar, se o fundo vai isso, se o fundo aquilo. Porque quando o fundo ele é grande em termos de cotista, apareceu um zoom, todo mundo pergunta, todo mundo fala. O último rendimento, 92 centavos por cota. Mas vamos logo aqui para o seu relatório gerencial. Quero trazer para vocês aqui. Relatório gerencial do XPML11. Presta atenção aqui, porque essa informação é muito valiosa. Eu já expliquei bastante coisa para vocês aqui, mas aqui que está o ouro, aqui que tá as informações, os dados importantes, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, turma. Olha só, presta atenção no que eu vou trazer para vocês. Esse aqui é o fluxo, ó, cronograma de desembolsos e recebimento do fundo. Ele tem aqui a parcela de dezembro de 2025, no finalzinho aqui de 630 milhões de reais, tá? 630 milhões de reais. Cara, assim, é um valor relevante, um valor importante, tanto que ele também tem uma segunda parcela do Jundiaí Shopping e uma parcela também do Praia de Belas. Ou seja, ele tem todo esse passivo aqui. Quando ele coloca nesse cálculo, ele fala, ó, a gente tem aqui um valor de 425 milhões em caixa de disponibilidade. Só que não é bem assim não, tá? E eu vou explicar para vocês. Só que quando ele coloca aqui, ele fala que, ó, no fundo, no final de 2025, ele vai encerrar com caixa negativo de 300 milhões. Ou seja, o fundo ele precisa achar uma solução para isso. Óbvio, o fundo não pode rodar negativo, não existe essa possibilidade. É por isso que as pessoas perguntam, o fundo vai quebrar, Matheus? Que negócio é esse? Se ele vai fechar o caixa negativo no final de 2025. Inclusive, ele tem mais parcela aqui, ó. Menos 37, menos 63, do Pátio de Genópolis, Jundiaí Shopping, aí vai ficar com menos 385. Aí tem mais parcela para 2027 e vai finalizar com o encerramento em 2027 é menos 583. Ou seja, Matheus, o fundo vai quebrar. Não, não é assim que funciona, turma. Porque ele pode levantar caixa, ele pode levantar recurso, ele pode levantar dinheiro. Combinado? Mas deixa eu só trazer para vocês aqui, ó, o caixa real dele. O caixa real dele, presta atenção. O caixa real dele aqui, ó, é de 90 milhões de reais. É porque ele mostra lá um gráfico bonitinho, lindo, fantástico, mas o caixa dele é de 90 milhões de reais. Ele tem uma posição em fundos imobiliários de 251, que aí ele pode fazer essa posição em fundos imobiliários, vender tudo, mas não é tão simples assim, não é tão trivial. Ele, inclusive, estava com caixa maior, só que ele comprou agora, recentemente, agora mesmo, o Shopping Pátio de Genópolis. Inclusive, um shopping de excelente qualidade, uma oportunidade que passou na frente dele. E esse que é um grande questionamento aqui por parte da base de cotistas frente ao XPML11. Pô,
Você está com caixa negativo, você está com pouco dinheiro e você fica comprando aí shopping de maneira, brincadeira, né? A parte adoidado, pô, você tem que respeitar ali o cronograma do fundo, você tem que respeitar o caixa do fundo. Só que o XPML11 foi comprando, pagando muita coisa parcelada, tanto que ele tem coisa parcelada a pagar, que é aquela estrutura do Seller Finance, pagamento parcelado até 2027. Só para vocês entenderem um pouco essa ordem de grandeza. Então, o fundo com caixa de 90 milhões, fundos imobiliários 251, ele pode e deve vender isso tudo. E ele tem esses CRIs conversíveis aqui que vão virar imóveis. Mas o quadro dele é esse hoje. 90 milhões de caixa, tem a posição em fundos imobiliários. O que ele informa é que os fundos imobiliários que ele tem realmente o poder, né, que ele tem a totalidade, ele tem poder sobre esse caixa, tem um caixa ali também. Mas assim, ele colocar esse valor aqui de 400, olha só, 425 milhões de reais não é bem assim, né? É 90 milhões em caixa, especificamente falando, né? 90 milhões. Enfim, então não é tão simples, tão trivial assim, por isso que levanta até mais questionamento, mais dúvida. Só que o fato é, ele foi comprando muito shopping. Shopping Praia de Belas, que é uma parcela, Jundiaí, aí o portfólio da Sim Property Tech, que é o mais relevante, 630. Compra aqui agora que ele fez do Shopping Patienópolis, a segunda parcela. Jundiaí Shopping, portfólio da Alus que ele comprou, Shopping Patienópolis. Então, ele foi comprando, pagando de maneira parcelada e essa conta depois a gente resolve para pagar. Só que o fato é o seguinte, turma, eu tô falando do XPML11, que é um fundo, presta atenção aqui no que eu tô falando, tá? É um fundo que ele tem hoje um patrimônio líquido de 6,6 bilhões de patrimônio, ou seja, um fundo grande, um fundo robusto, um fundo que, assim, chama muita atenção em termos de tamanho. É o que eu até brinco, né? Quem não quer emprestar dinheiro para o XPML11 hoje? Difícil, né? Imaginar quem não queira, na verdade, porque é um fundo muito grande. Em termos de ativos imobiliários, ele tem 7,8 bi. É muito grande, é muito relevante. E assim, ele pode estalar dedos, piscar os olhos aí que consegue vender ativos no portfólio. Não tenha dúvida, para levantar recursos, levantar dinheiro, por mais que o momento hoje o cenário não esteja tão convidativo, porque a Selic está em um patamar elevado de 15%. Mas tem como vender. Isso aqui é óbvio, isso aqui é claro junto com vocês, tá? Só que o fato é, essa questão aqui de muita compra. Então, ele comprou agora, ó, um exemplo. Aquisição do Pátio Higienópolis. Aquisição do portfólio da Alus. Então, o cotista, né, ficou, poxa, Matheus, não é possível. Ele foi lá e fez uma alavancagem, tanto que a alavancagem dele está relevante, por mais que já tivesse momentos maiores aqui, chegou a 30%, agora está em 26,5%. Mas esse é o passivo do fundo, ele já chegou a 42%, tá? De passivo, de alavancagem. Por quê? Não é só dívida, é relacionado também a passivos a pagar. É isso que eu estou explicando para vocês. Todas essas compras aqui que ele fez, não é dívida falando em termos de uma dívida que tem que pagar uns juros, não, é um passivo a pagar. É um passivo a pagar porque é uma conta a pagar porque foi pago. Foi feita a aquisição, na verdade, através do Seller Finance, né? O pagamento parcelado. E aí o investidor se pergunta, e aí, Matheus, tem solução para esse negócio? Tem solução para esse contexto? Tem solução para esse cenário ou o fundo vai quebrar? Turma, o fundo não vai quebrar, sendo bem direto e reto aqui junto com vocês, tá? Inclusive o XPML11 é uma posição que eu tenho na minha carteira de investimentos, minha carteira de fundos imobiliários, é um fundo que eu gosto bastante. Acho que a gestão peca um pouco em termos de comunicação, mas em termos de qualidade de portfólio, é o melhor portfólio de shopping centers no mercado. Inclusive, não é só o XPML11 que tem esse passivo, essa alavancagem. Vários outros fundos de shopping também têm vários fundos imobiliários. E quando você olha para esse nível de alavancagem, é um nível de alavancagem que é saudável do fundo, já foi maior. Hoje não preocupa tanto assim. E eu estou falando de um fundo que tem 6,6 bilhões de patrimônio líquido. É um fundo grande, um fundo relevante, um fundo que realmente, assim, é um fundo que de fato tem possibilidade de encontrar soluções. E aí é o seguinte, tem 3 possíveis soluções nesse contexto, nesse cenário aqui do fundo. Primeira solução que ele pode encontrar de fato aqui para levantar dinheiro, levantar recurso, é uma emissão de novas cotas. Essa é a forma clássica do fundo captar dinheiro, captar recurso e ele conseguir de fato ali realmente crescer. O fundo XPML11 fez emissões gigantescas no ano passado, ele conseguiu crescer muito, foi emissão de R$ 1 bilhão. E ele, se estivesse em um momento interessante para fazer emissão, certamente ele conseguiria. Eu acho, inclusive, uma opinião pessoal minha, que ele está aguardando ver se o mercado responde para ver se a cota consegue andar. O XPML11 ele costuma fazer, né, ele faz emissões no valor patrimonial. Nesse momento aqui agora existe uma diferença bem relevante entre o seu valor de mercado e o valor patrimonial. Só para você entender, o valor patrimonial do XPML11 é na casa dos R$ 117. O valor de mercado do XPML11 está ali em 103, 102, vai para 105, volta. Então ele tem que andar ali um valor relevante. Estou falando de uma ordem de 10%, 12%. Pode andar? Pode. Se estiver essa janela, ele vai conseguir fazer emissão. Só que o mercado não está para peixe, o mercado não está tão simples aí.
nesse momento de curto prazo para ter essa valorização. Apesar de ser um fundo muito líquido, fundo descontado inclusive, na minha visão realmente tem uma boa oportunidade, mas assim, claramente, né, ele estava esperando esse momento para fazer emissão, não sei se vai conseguir, mas segue aguardando. A segunda possibilidade dele levantar recurso, levantar dinheiro é através da venda de imóveis. Quando a gente olha o portfólio do XPML11, tem shoppings de extrema qualidade aqui, shoppings que são líquidos. Se levantar a mão, vende, se estalar os dedos, vende, se piscar o olho, vende, óbvio. Pode não estar num preço convidativo nesse momento de mercado de 15% Selic, mas ele tem ativos que são líquidos, que têm liquidez e consegue vender. Então ele poderia muito bem vender um ativo. O Shopping da Bahia, aqui em Salvador, tem liquidez. O Shopping Cidade Jardim, o Shopping Cidade São Paulo, o Catarina Fashion Outlet, entre outros lá em São Paulo também que ele tem de extrema qualidade. Então ele consegue vender. Aí realmente é ver se encontra preço ou se é de fato a melhor solução possível. E a terceira possibilidade é fazer uma dívida. Levantar recurso fazendo uma dívida. Ele vai lá, faz uma dívida, consegue pagar tranquilamente essa parcela que é a mais relevante de 630 milhões de reais. Quando tiver uma janela de mercado no ano que vem para conseguir fazer emissão, faz emissão, paga a dívida e tá tudo certo, tudo bacana. Quem é que não quer emprestar dinheiro para o XPML11, turma? É um fundo que gera aí mais de R$500 bilhão de fluxo de caixa no ano. É um fundo que tem mais de 6,6 bilhões de patrimônio líquido, é um fundo grande, é um fundo robusto. Todo mundo quer emprestar dinheiro para o XPML11 por conta da qualidade, por conta da segurança, por conta de fato de um fundo que ele tem a capacidade de honrar com o seu compromisso. Então ele pode muito bem chegar no final do ano e fazer isso. O que percebe-se, né, sinceramente falando, é que se não encontrar uma janela ali para fazer emissão, se não conseguir vender algum ativo de maneira relevante, parece que chegando ali em novembro, dezembro, ele vai lá, faz uma dívida. A gestão, de forma bem clara, comunicou-se dessa forma, dizendo que vai emitir uma dívida se não tiver espaço para a opção 1, que é a emissão de novas cotas, e tiver espaço para a opção 2, venda de ativos. Então, de forma bem clara, é isso que a gente percebe, é isso que a gente vê. Então, não, o XPML não vai quebrar, o XPML não está à beira aí de uma falência, o XPML não está à beira aí de uma dívida milionária, bilionária, que vai... Não, nada disso, tá? Nada disso. Ele realmente está com caixa reduzido, caixa efetivo do fundo é 90 milhões, tem posições em fundos imobiliários, tem posições em alguns fundos imobiliários. Segundo ele, calcula ali 425 milhões. Mas, na minha visão, tem que colocar um pouquinho para baixo. Eu diria que uns 250, 300. Ou seja, ainda precisa de um recurso, de uns 400 milhões ali. Cara, levantar uma dívida disso consegue? Sem sombra de dúvidas. Então, nada que me preocupe. Continuo vendo o fundo como uma excelente oportunidade, um bom fundo portfólio de extrema qualidade. E, na minha visão, não preocupa. Apenas acho que a gestão poderia se comunicar melhor com a base de cotistas, porque relatório, na média, fraquinho, né? Ele poderia trazer mais detalhes, trazer mais pontos aqui palpáveis para a gente. Enfim, eu quero saber a sua opinião. Você está tranquilo com o XPML11? Você está preocupado com o XPML11? Deixa aqui nos comentários para a gente discutir, para a gente falar, para a gente estar se comunicando aqui. E mais uma vez reforço, se você gostou desse vídeo, deixa o like. E se você gosta de fundos imobiliários, segue a gente aqui, tá? No canal, se inscreve, porque todo dia tem vídeo, tem conteúdo te ensinando a investir melhor. Espero que tenha clareado um pouco. Se ficar com algum tipo de dúvida, estou aqui à disposição para estar tirando, é só mandar. Mais um forte abraço e até o próximo vídeo.